Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Mateus. Vamos ler o 25, o 26 e outros a seguir. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui, né? Sobre a nossa ansiedade diária, nossa ansiedade do dia a dia. E essas ansiedades vêm, né? Com as lutas mesmo da vida, né? Com as nossas necessidades, com as nossas preocupações, mas através dessa palavra, né? O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, né? Não anda ansioso, né? Não anda ansiosos pelas coisas, né? Que muitas vezes vem para tirar a sua paz, né? Coloca tudo diante do Senhor. A palavra do Senhor está falando, né? Que nós devemos buscar, né? Primeiro as coisas do Senhor, as coisas do alto. Porque o Senhor, Ele está lá em cima no céu, né? E Ele vê tudo. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe das nossas preocupações, né? Ele sabe do nosso medo. Então, nesse dia, que nessa manhã, né? Não importa o que está tirando a sua paz, né? Não importa o que está lhe causando ansiedade. O Senhor está falando, coloque tudo, né, diante do meu altar, né? E me busque, porque eu é quem vou suprir, né, essa tua necessidade. Eu é quem vou tirar essa ansiedade, né, do seu coração, né? Com que você haver de comer, de beber, de vestir, né, de calçar. Então não importa, né, qual é a sua necessidade nesse dia. Lance tudo, né, no altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem resposta, Ele tem provisão. E o Senhor é quem cuida, né, da minha e da tua vida nos mínimos detalhes. E aqui, irmãos, no 31 vai falar assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. No 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, a palavra do Senhor está falando, né? Que nós não devemos, né, nos aquietar, né, andar ansiosos, né, pelo que nós havemos, né, pelo que nós necessitamos, né, nesse dia. Eu não sei qual é a sua necessidade, né, eu não sei se é de pão mesmo, de alimento, se é de veste, né, ou se é mesmo financeiramente. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu quero te falar que o Senhor, Ele sabe qual é a sua necessidade, que o Senhor, Ele tá vendo, né, qual é a sua necessidade, mas Ele está requerendo, né, de mim, de você, que venhamos buscar o Senhor e colocar a nossa necessidade, né, diante do Senhor, porque o Senhor, Ele tem resposta, né, para a nossa necessidade, porque Ele está olhando do céu e Ele está vendo, e Ele está falando, né, que os passarinhos, né, os pássaros, eles não juntam, né, em celeiros. Eles não plantam, eles não colhem, né? Mas o Senhor alimenta, né, a cada um deles. E o Senhor está falando, Ele não vai nos alimentar, Ele não vai suprir as nossas necessidades se somos, né, para o Senhor mais importante do que as aves dos céus. Então, que toda a nossa preocupação, nossa ansiedade, nossa inquietação vem estar, né, no altar do Senhor, vem estar ali diante do Senhor, colocada ali diante do Senhor em oração, né, em súplica ali diante do Senhor, porque quem vai suprir a minha e a tua necessidade é o Senhor. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, no 33 vai falar assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, pelo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então a palavra do Senhor está falando, né, que nós não devemos ficar ansiosos, né,
por coisas que ainda nem aconteceu, né? O dia de amanhã é algo que ainda nem aconteceu. E muitas vezes perdemos a nossa paz, o nosso sossego, né? Com algo que ainda nem aconteceu, mas que através da nossa ansiedade, né? Esperamos já que vai acontecer algo ruim. Mas a palavra do Senhor é quem está falando, né? Que não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, né? O dia de amanhã, ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. Irmãos, até porque não sabemos, né? O que vai acontecer no dia de amanhã. Nós somos seres humanos, né? Estamos vivos agora, amanhã não sabemos se vamos estar, estamos vivos agora, né? Daqui um minuto, daqui um segundo, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Por isso que o Senhor fala, né, comigo e com você nesse dia, né? Que não devemos nos aquietar, não devemos ficar ansiosos, né, por nada, por coisa alguma, né? Entregar tudo no altar do Senhor e clamar pela ajuda do Senhor, porque é o Senhor mesmo quem está falando aqui, né, através da sua palavra, que nós devemos buscar, né, em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscarmos, né, o Senhor em primeiro lugar, é o Senhor quem vai acrescentar a nossa vida, né? O que necessitamos, porque o Senhor, Ele está vendo do céu toda a nossa necessidade. Então, o Senhor é quem cuida de nós, assim como Ele cuida, né, dos pássaros, assim como Ele cuida dos lírios do campo, né? Então, que venhamos colocar nossa confiança, né, no nosso Deus. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando hoje com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é quem tem nos livrado, nos guardado de todo mal, de tudo que não provém do Senhor. Obrigada, Deus, porque deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, em paz, em segurança, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado e do Teu livramento. Pai, continua conosco, nos livrando, nos guardando, nos protegendo de todo mal, Senhor. De todo mal visível e invisível também. Pai, quero colocar diante de Ti, né, toda a nossa preocupação, nossa ansiedade, Senhor. E também a nossa necessidade, que o Senhor venha suprir cada uma, Senhor. E te pedir que nesse dia, meu Pai, o Senhor venha nos guardar, nos dar sabedoria e entendimento. Pai, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, meu Senhor. Que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade dos Teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Então que venhamos, né, confiar no cuidado do Senhor, né? E colocar sempre o Senhor em primeiro lugar em tudo que formos fazer.